Olá, que bom ter você novamente aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Estamos fazendo estudos expositivos, estudando versículo por versículo e quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveite agora já, vai aí, faça a sua inscrição. E deixe o seu joinha, faça seu comentário, a sua interação é importante para nós. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Como já dissemos, Paulo está ali combatendo aqueles judaizantes que estavam pervertendo a igreja, querendo colocar, como você que já está acompanhando sabe, querendo colocar alguns costumes da lei juntos para a salvação, falando mais da lei do que da promessa, do que da obra redentora que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. E Paulo está ensinando, falando com eles aqui, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo vai falando que a lei não é maior do que a promessa. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a superioridade da promessa em relação à lei, destacando alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Paulo vai dizendo no versículo 19 assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Paulo está dizendo que a lei ela foi dada com o objetivo de revelar o pecado e não remover o pecado. Isso aqui nós já estudamos em outros momentos, Paulo já abordando essa questão. A lei ela foi dada para mostrar. A lei ela não justifica o pecador. Ela não faz aceitável diante de Deus. O objetivo da lei é revelar o pecado em vez de remover o pecado. Isso a gente observando aqui, e ao mesmo tempo nós observamos esse comentário, esse texto, ele mostra a força da lei, mas mostra também a sua debilidade, ou seja, a lei ela tem uma força muito forte de mostrar o erro, mostrar o pecado, mas ela é frágil em questão de tirar o pecado, porque ela não tem capacidade para isso, não é? Ela não pode remediar o pecado. Ela mostra as transgressões. A lei ela havia, de certa forma, mostrado o caminho. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra o que nós somos na realidade, as nossas fragilidades. Mas a lei ela não tinha poder de refrear as nossas transgressões, porque somente o Evangelho pode fazer tal coisa. A lei, e alguém já disse, ela é como um espelho que mostra a sujeira, mas ela não pode remover a sujeira. Alguém já disse que a lei é como uma tomografia computadorizada. Ela mostra o tumor, mas ela não trata o tumor. Ela não é o bisturi que tira o tumor. A lei, ela torna o homem consciente do seu pecado, da sua condenação. E Paulo reforça isso em muitos textos, não é? Relacionei alguns aqui, eu vou só compartilhar alguns deles, como por exemplo Romanos 5:13, Paulo diz: até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 4:15. Onde não há lei também não há transgressão. Romanos 7:7. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, a função da lei não é conceder a salvação, mas convencer o homem da necessidade da salvação. É mostrar que nós temos falhas, nós somos pecadores. E essa lei, ela foi dada, e Paulo segue dizendo no texto aqui, ela foi dada de forma temporária, não permanente. Olha o verso 19, a parte B. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Essa lei, ela foi dada de forma temporária, não é porque nós sabemos que a lei não pode justificar o pecador, não pode torná-lo aceitável diante de Deus, porque ela foi temporária, como nós lemos aqui. Ela foi dada para cumprir uma missão e após ter cumprido sai de cena. A lei vigorou até Cristo vir. O apóstolo Paulo, Romanos 10:4, ele deixa isso de forma bem evidente aqui em Romanos 10:4. Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus Cristo cumpriu a lei que o pecador não podia cumprir, e ele nos deu a salvação que a lei não podia dar. Romanos 8:3.
Teve um comentarista que disse assim: é evidente que uma lei temporária não pode ser maior do que uma aliança permanente. Com a morte e ressurreição de Cristo, a lei foi revogada e seus requisitos justos são cumpridos em nós por meio do Espírito. Então, a lei ela foi temporária, ela veio por um mediador, como nós lemos aqui, não é? O Senhor passou a lei, não foi dada diretamente por Deus, você vai lendo nos textos bíblicos falando aqui, mas aí nós começamos a observar o texto onde Paulo vai deixando isso aqui de uma forma muito clara. A promessa da justiça, ela foi dada somente por Deus. Ao passo que a lei, nós lemos aqui, ela foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. No pacto da lei, tanto o homem como Deus têm responsabilidade. Nós já falamos disso aqui nos estudos anteriores, né? Na lei, o homem precisa guardar a lei, se não guardar totalmente, não é? Ele está condenado. E nós sabemos que o homem não tem condição de guardar toda a lei, porque nós somos falhos, imperfeitos, e a lei de Deus é perfeita. No pacto da lei, Deus justifica o justo. Mas agora, na promessa, Deus justifica o ímpio. A promessa da justiça foi dada por Deus sem necessidade de um mediador. A lei foi temporária e exigiu um mediador. A aliança, ela é permanente e não exigiu nenhum mediador. A conclusão só poderia ser uma: a aliança é maior do que a lei. E é isso que Paulo está trazendo para aqueles irmãos ali, para eles entenderem que nós não estamos mais debaixo da lei. Não há necessidade de acrescentar para a nossa salvação nenhuma dos atos de justiça da lei, mas simplesmente a promessa, a aliança que foi realizada, concretizada em Cristo Jesus, que foi apontada desde Abraão e concluída em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a afirmar cada dia mais e mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.